mais um episódio do nosso podcast, queridinho da empresa Nau Logistics, que é o Hare Hare, um podcast interno onde a gente conversa diretamente com nossos colaboradores, só que desta vez, Mari, nós vamos estar expandindo aí também para o YouTube no geral, para todo mundo poder ver, porque temos um assunto bem bacana para poder abordar. Hoje, a minha parceira de apresentação é a Mari. Mari, se apresenta aí pra galera. Gente, eu sou a Mari, aqui do time de marketing da Nau, e eu sou designer. É isso. E o nosso convidado especial hoje, para falar um pouco sobre inteligência emocional, a importância de manter a saúde mental em dia, é o queridíssimo psicólogo Pablo Lafayette. Olha só como apresentador é, né? Ridículo, não sabe nem o nome do convidado, mas é o nosso queridíssimo psicólogo Pablo. Pablo, prazer em sair com você. Prazer é todo meu, gente. Pode se apresentar, falar um pouco sobre você, sua carreira. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, já trabalho aí nesse ramo de psicologia, neuropsicologia, especialização em área familiar já tem uns 8, 7 anos. E acho que até o momento eu estou fazendo certo, né? Tem sempre procurando, então acredito que estamos caminhando em prol do que é ser correto, né? Maravilha. Hoje, como já dito aí no início do nosso programa, né? Nós vamos falar sobre inteligência emocional. Perfeito. Pauta essa que a gente já bateu um papo com os nossos colaboradores presencialmente, numa palestra muito boa. E a primeira pergunta, Pablo, que para a gente poder entender, já começar a se contextualizar, o que é a inteligência emocional, né? Os pilares deles e tudo mais. Eu acredito que a inteligência emocional seria a capacidade, literalmente, de você gerenciar, de você equalizar, de você equilibrar e saber reagir às dificuldades da vida, aos acasos da vida, às circunstâncias da vida. E você saber de forma ordenada, equilibrada e colocar inteligência literalmente nas suas emoções. E aí com isso você entender o porquê está triste, nervoso, chateado, angustiado, e com isso você saber lidar melhor com a circunstância em si no geral. Maravilha. Alguma pergunta aí, Mari? Antes de eu começar a puxar aqui o bate-papo. Até o momento. Tranquilo. Vamos lá. Pablo, você falou aí um pouco da inteligência emocional, né? Que é a arte de gerenciar, saber gerenciar os sentimentos em si, as emoções. E uma coisa que a gente vê bastante aí no mundo de hoje em dia, né? Por conta, principalmente acho que depois da pandemia, né? Que a galera entrou meio que numa coletividade de um surto, onde eles pensam que tudo fica muito à flor da pele, né? Hoje em dia alguém falou torto pra mim uma coisa que entrou meio engasgada, antigamente a gente conseguia, né, segurar um pouco o chão, a gente já quer militar, Exato. a gente já quer fazer escândalo e tudo mais. Como que a gente consegue desenvolver a inteligência emocional? Quais são os macetes ou técnicas que a gente usa, né? Pra saber o momento exato de dominar a emoção, o sentimento e tudo mais. Sim. Bom, realmente depois da pandemia, meio que o ser humano entendeu que a gente não está seguro de hipótese alguma mais. Então, antigamente a gente tinha aquela concepção de trabalhar como CLT traria certo tipo de segurança. Ser concursado traria certa segurança. Mas, assim, a pandemia veio e potencializou todo tipo de transtorno, de contexto. Então, quem tinha ansiedade teve muita ansiedade, quem teve depressão teve muita depressão. E, consequentemente, houve um rombo na parte financeira e econômica do mundo. Então, devido a isso, tudo de uma certa forma ampliou o valor, ficou mais caro, o trabalho se tornou muito mais incisivo e automaticamente cobrando por conta que houve rompimentos e declínios na parte financeira da empresa. Então os empresários querem retomar de novo aquilo, então meio que virou uma coisa assim em grande escala, né? E é uma coisa puxando a outra, um abismo chamando outro abismo. Agora, para a gente desenvolver uma inteligência emocional, a gente precisa primeiro ter a humildade de reconhecer as nossas limitações como ser humano, né? A gente precisa se ver também como ser humano. Por quê? Porque tá tudo bem a gente às vezes tá triste, tá tudo bem a gente não saber fazer alguma coisa, tá tudo bem a gente ter dificuldade em realizar alguma coisa, mas uma coisa que faz com que a gente desenvolva a inteligência emocional é a constância. E hoje, se a gente for observar, a gente tem uma dificuldade muito grande de desenvolver essa constância. Sim. Ser constante em algo, ser motivado em algo. Por quê? Porque o externo está prejudicando no nosso interno. Então, o que está à nossa volta está trazendo distorção
quando a gente se vê como pessoa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para desenvolver uma inteligência emocional seria aquilo que a gente já estava até falando realmente antes com os colaboradores, você desenvolver autoconhecimento. Então, eu preciso me conhecer. Aonde eu posso ir, de que forma eu posso ir, minhas qualidades, meus defeitos, minhas dificuldades. Então, a partir do momento que a gente desenvolve autoconhecimento, a gente já está estabelecendo uma base para desenvolvermos e construirmos uma inteligência emocional. Legal. Seguindo nessa linha da inteligência emocional, voltando no que você tinha conversado com os colaboradores antes, a diferença entre emoção e sentimento. Não sei se é certo esse termo, mas tem como a gente também desenvolver uma inteligência sentimental, de saber comunicar, explicar, falar o que você está sentindo? Porque a emoção é mais como só uma reação, né, a um estado, a algo que está acontecendo no momento. Sim. Tem como a gente desenvolver essa inteligência sentimental? Então, para a gente desenvolver essa inteligência sentimental, faz sentido esse contexto, mas a inteligência sentimental ela está pautada e baseada no que nós somos. Então, primeiro a gente precisa se conectar com o nosso eu. Porque muitas vezes certas dificuldades nossas, uma coisa que eu sempre falo muito no consultório é que todos nós temos uma criança interior. E alguém já viu uma questão que é quando a gente pega o nosso problema e trata ele como um filho mimado. Então, por exemplo, como é que o filho mimado lida com a circunstância? É bem complicado, a gente às vezes está passeando no shopping e vê o filho, aquela coisa toda. Então, para a gente desenvolver essa linha de inteligência sentimental, uma coisa que eu sempre falo muitas vezes para meus pacientes é eu passo certos quadradinhos, certas anotações da seguinte questão: anote o que você sente, o que você pensa do dia a dia. Porque, por exemplo, imagine a gente na frente de uma rodovia agora. E quanto mais a gente anotar a placa de um carro, mais a gente pode falar sobre aquele carro. Então, isso é a mesma coisa. Se você quer resolver aquilo, vamos anotar, vamos gerenciar, vamos estabelecer o porquê isso, qual foram os gatilhos, de que forma. Com isso, eu vou entendendo mais o meu eu. Quais são os gatilhos de me fazerem ser mais pessimistas nisso, mais positivo nisso. Isso eu estou tendo dificuldade. A gente vai desenvolvendo um conceito estrutural de quem eu sou. Com isso, aí eu consigo agir e não somente reagir. Sim. Então, o meu agir já vai ser saudável e funcional. E aí, com a inteligência emocional, que aí entra o segundo ponto, que é a autorregulação, eu consigo saber gerenciar e reagir mediante a todo esse caos que é o dia a dia, né? Maravilha. Uma coisa que acontece bastante também, principalmente por conta do mercado de trabalho em si hoje em dia, né? Focando nessa linha da autorregulação, é o ato da pessoa receber um feedback ou receber algo de alguém, né? No sentido de, tipo, se você não consegue fazer isso, você é fraco. Se você não consegue fazer isso, você não é uma pessoa boa. Você não faz parte desse 1% que levanta 5 horas da manhã, vai dormir às 11, sei lá, com 20 anos tá morrendo. Tá começando a ter várias doenças, né? Pablo, nesse sentido, como que uma pessoa consegue botar um limite, sabe? Porque às vezes a pessoa tem esse receio de saber chegar e falar assim, cara, eu acho que realmente eu não consigo, e não é porque eu sou fraco, é porque, cara, não faz sentido pra mim, né? Não casa. E as pessoas têm esse receio, como a Mari falou, né? De ter esse controle do sentimento, de poder expressar esse sentimento e tudo mais. Quais são os macetes, ou uma dica que você daria ao pessoal, né? De a hora do limite, a hora de entender até onde vai. E tá tudo bem, às vezes, você falhar, você não vai ser perfeito, sabe? Enfim. Sim, perfeito. O interessante da gente desenvolver isso é entender como nós ficamos a partir de toda essa crítica. Nós desenvolvemos raiva ou tristeza mediante aquilo. Porque no momento que a gente desenvolve raiva mediante aquilo, é que a gente não concorda. Quando a gente fica triste ou indignado, é porque provavelmente parcialmente ou na totalidade toda, a gente meio que aceita e concorda, né? Então a gente precisa também entrar na linha da observação nossa, né? Então, primeiro, hoje em dia entra tudo nesse contexto porque as pessoas hoje não têm mais paciência de entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu quero que as pessoas ajam como eu. Por exemplo, quando eu fui casar, eu sempre, quando os outros meus amigos iam casar, eu me disponibilizava de todas as formas possíveis para ajudá-los.
Quando eu fui casar, eu não tive essa energia que eu coloquei no outro. Então, o que aconteceu? Eu me frustrei. Mas por que eu me frustrei? Por causa de uma coisa que esse é o problema nosso hoje, que entra nessa sua linha. Pararmos de desenvolver expectativa. Porque se a gente for observar, gente, a expectativa ela é pautada no egocentrismo. Porque eu tenho expectativa naquilo que eu quero. O que nós precisamos hoje é desenvolver esperança, porque a esperança ela produz aquilo que eu preciso, entende? Então aí o que acontece? Dentro desse contexto, e aí a gente entra numa linha de egocentrismo muito forte, de intolerância àquilo. Por quê? Porque eu estava focado em pessoas que eu promovi, e eu não fui assertivo em todas as outras que estavam fazendo. Então, muitas vezes a gente acaba focando naquilo negativo porque nós queremos alcançar aquela pessoa, ou por aquela pessoa tem uma figura, talvez, que vai de encontro a traumas nossos, do que tudo aquilo que a gente está construindo positivo aqui na empresa. Sim. Então, por exemplo, quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente escuta um feedback negativo, talvez, do nosso chefe, automaticamente reluz uma figura de autoridade. Então, isso aqui já remota a gente a questões que talvez está relacionada à nossa individualidade, entendeu? Mas eu aqui trabalhando com vocês, caramba, Pablo, você fez isso, mas eu tô caminhando, é que aquele momento específico eu não fui assertivo, e tá tudo bem, só que isso é contínuo, então não existe um passo de mágica, tipo assim, não, trazer sempre linha de resiliência, falar sobre isso e sempre entender, no momento de um diálogo, no momento de uma circunstância, para a gente aprender a lidar desse tipo de coisa que vocês trouxeram, é chegar para a pessoa e falar, como assim? Recebi uma crítica negativa, e aí automaticamente eu preciso entender que até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir. Tudo bem, mas como assim? Me explica melhor, para que eu também consiga me expressar também o que eu quis falar, o que eu quis fazer, a minha linha de entendimento, dar abertura. Aí entra também tudo que está dentro da inteligência emocional, que é a empatia, relacionamento interpessoal, é isso aqui. Principalmente no quesito organizacional. Não sei se fez sentido. Sim, não. Fez. Fez total sentido. Seguindo nessa linha de raciocínio do gerar expectativa no meio de trabalho, no âmbito profissional, gerar muita expectativa pode causar uma ansiedade? O que é a ansiedade? Como isso influencia na nossa rotina? Na verdade, acho que a pergunta melhor, Mari, seria o que não causa ansiedade? Aí seria a chave. Entendeu? Porque se você observar, hoje, nós se tornamos, na verdade, o mundo, o sistema, promoveu um senso de imediatismo no ser humano. Sim, total. Então, por exemplo, hoje, vamos ser sinceros, eu duvido que algum de vocês vá no banco, a não ser que seja para tirar dinheiro. E quando você vai no banco, é para resolver pepino, BO. Sim, situação muito extrema. Exato. Então, tudo hoje é prático por causa do celular. Aí, para melhorar a situação, por exemplo, tem um WhatsApp. Por conta do contexto, olha o que acontece. O negócio ficou tão assim caótico que hoje uma pessoa em sã consciência não consegue mais ter um diálogo porque a pessoa não chega a ser 2x. Então não consegue falar rápido. Então não tem mais o tempo e o senso que você tem de esperar, falar. Não tem. A pessoa já começa aqui a tremer a perna, exato. Então, na verdade, o que é uma ansiedade? Uma ansiedade é muito do que o futuro predomina no presente. Então, quando isso vai acabar? Quando isso vai se resolver? Quando eu vou conseguir ter? Quando eu vou conseguir comprar? Quando eu vou conseguir construir? Então, aí a gente passa... Dalai Lama, se não me engano, que falou isso, uma frase, que ele achava engraçado o ser humano, que ele passa o tempo atrás do dinheiro, ele perde o tempo atrás do dinheiro, depois ele gasta o dinheiro querendo retomar ao tempo do que perdeu. Então, é muito sobre isso. A gente se torna inconstante, porque nada tá bom pra gente. Sim. Então, a gente quer uma coisa que tá lá no futuro, sendo que o futuro não existe, a gente esquece que o plantar tá aqui no presente, no agora. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso agora? Esse é o problema. Então, partir daí, torna a repetir. O que não causa ansiedade? Desde, por exemplo, um WhatsApp, que você manda uma pergunta, ou você fala alguma coisa de suma importância, a pessoa visualizou e não responde na hora. Tu surta.
Tô entrando num surto, assim. Total. Aí, tipo assim, o que ela... E agora? Por que ela precisa responder? Então, fiz merda, falei merda. Então a gente já começa a entrar também numa linha de caramba, me lasquei. Sim. Ou quando a gente vai pedir alguma coisa, ou quando a gente vai expressar alguma coisa. Entendi. Entendeu? Então, é essas questões. Nesse ponto, assim, da ansiedade, né? Eu já reparei isso bastante trabalhando como gestor de recursos humanos, né? Não só nessa empresa como em outras. O imediatismo da pessoa, assim, eu quero o agora, eu quero pra já. Então, as pessoas hoje em dia, elas entram na empresa já na expectativa de se tornar gerente em 1 ano. Eu vou ser bem franco, eu já peguei gente que faz isso, assim, né? E muitas vezes também vem porque viu outros amigos no Instagram postando que em 2 anos de empresa se tornou diretor, né? E aí, Pablo, a pergunta que eu quero fazer para você é assim, o momento em que a gente consegue enxergar entender que, tipo, cara, tá sendo muito tóxico o excesso de redes sociais, o excesso de informação que não faz sentido às vezes, sabe? Tipo, eu quero tanto para agora que eu não consigo focar no agora de fato, entendeu? Qual o momento exato de chegar e falar assim, cara, acho que isso tá me fazendo mal. Saber botar limite nas comparações, nessas nos comparações, estímulos, porque isso né? existe. É batata. Eu tô conversando às vezes com colaboradores e eu vejo que assim, o colaborador fica, eu estou desmotivado. Por que você está desmotivado? Porque eu tô aqui na empresa, vai fazer 3 meses e, cara, eu sinto que, sabe, eu não vou crescer. Eu falo, cara, tu tá em 3 meses. O bebê, pra começar a falar alguma coisa, ele vai demorar aí uns 10 meses, alguns 1 ano e meio, né? Vai com calma. Mesmo assim, as pessoas têm aquele imediatismo, né? Quais são... Então, eu acredito que essa questão aí é bem pertinente e bem interessante também. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece hoje em dia? Com isso que você acabou de falar, ô Gustavo, a pessoa, para aprender a gerenciar isso, ela precisa entender que essa linha de comparação está distorcendo o dia a dia e o conceito que ela tem de vivência. A partir do momento que, por exemplo, eu não saio de casa porque eu acho que todas as pessoas são mais bonitas do que eu. Eu não saio de casa ou eu não falo em público porque eu sei que aquela pessoa fala melhor e vão me olhar e vão me criticar. Então, a partir do momento que aquilo se torna um fator de... como eu posso dizer... um potencializador de crítica ou de falta de ânimo para viver ou de executar, aí sim. Mas o problema é que para chegar a esse nível, infelizmente, que aí é quando a gente vai buscar ajuda, a gente provavelmente já se tornou algo patológico. Entendi. Aí é mais difícil. Porque, infelizmente, hoje a gente acaba passando com aquelas questões, não, isso aí é só um Acaba momento. sendo normalizado e você não Exato. consegue identificar os primeiros sinais Exato. de algo que não é levado acaba não sendo levado a sério. A gente não consegue mais ser precavido. Isso é verdade. Então, o problema é isso. Tente buscar ser preventivo. Tente buscar o senso de qualidade de vida. Por quê? Porque quando a gente literalmente se deparar com isso, já tomou uma proporção enorme. E aí isso já está prejudicando não só a gente, mas todas as pessoas que estão inseridas ao nosso rol de pessoas. Já está prejudicando o nosso trabalho, já está prejudicando a nossa vida, nossa espiritualidade, já está prejudicando a nossa linha social, profissional, interpessoal, matrimonial. Porque já tomou uma proporção aonde eu não consigo mais olhar para mim e ver que eu tenho algum valor. É engraçado que as pessoas, quando começam a entrar nessa comparação excessiva, né? Nessa ansiedade de ter aquele cargo que o amigo teve, aquele negócio que ele viu, que a madrinha dele, sei lá, né? Tô usando aqui hipótese. Tu vê que o semblante da pessoa vai mudando com o tempo, né? Eu já vi colaborador que ele se pressionava tanto para ser alguma coisa. E ele era já alguma coisa, sabe? Ele falava assim, cara, tu tá indo muito bem. Mas é uma questão que não é suficiente. Mas não era o suficiente. O semblante da pessoa ficava assim tão mal que a gente até achava, será que ele tá depressivo? E não, ele tava ansioso, na verdade. Sim. Ele tava querendo muito, né? E chega a ser assustador. Total. Como eu falei pra vocês, às vezes a gente entra muito nessa linha de comparação, porque nós especificamos uma meta.
Hoje todo mundo tudo é meta. Não, faça uma meta, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito. Tudo fórmulas prontas. Por exemplo, hoje o TikTok é muito bom, mas o TikTok ele prejudicou o nosso senso de atenção e concentração. Então a gente não consegue ficar em uma coisa mais do que uma hora. Sim. Sim. Entendeu? Então tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser prático. A vida nossa é isso, comidas rápidas, coisas rápidas, tudo tem que ser rápido, precisa... Não, a gente tem que entender a linha do processo e respeitar o nosso momento. Porque um problema dessas questões é que aí a gente entra num pilar dúbio, que é a ambiguidade desse questão, que é o quê? Quando a gente entra na linha, um exemplo, nessa de comparação, a gente só vai para duas vertentes aqui. A primeira vertente é me identifico e a outra vertente é o meu senso de desejo. Um exemplo. Todos nós usamos a Beyoncé e o Neymar como meme, que era ficar rico e tal, mas a gente desenvolve rancor, inveja, ciúme deles? Não, porque está muito distante. Entendi. Agora, eu consigo ter inveja do meu Primo da família. do meu irmão, gostaria de ter isso. Então esse é o problema. E qual o outro ponto? No momento quando a gente olha para um outro e se questiona, dá como posso dizer, aquele ditado que a gente fala, nosso santo não bateu. Por que muitas vezes a gente fala isso? Porque provavelmente nós se identificamos no outro. Então, por exemplo, eu odeio quando você deixa o celular desse jeito, mas provavelmente eu também deixo. Então eu me identifico aquilo. Então eu desenvolvo raiva, desenvolvo angústia, desenvolvo um monte de coisa, justamente por conta dessa questão de comparação, de relação do outro, e principalmente por quê? Porque hoje ninguém mais se prontifica em acolher o outro. A gente quer ser acolhido, mas acolher o outro não. Por exemplo, eu atendi uma moça um mês seguido, só foi um mês, e ela só veio na clínica para chorar. Ela entrava, boa noite, e chorava. Chorava, terminava, muito obrigado, e ia embora. Na última sessão, eu perguntei. Ela falou assim, eu só queria ter o meu momento para chorar sem ninguém perguntando por quê, de que forma, não tem motivo. Essa é uma dúvida, desculpa te cortar, uma dúvida muito grande que eu tenho. Eu tenho um receio muito grande de tentar acolher a pessoa e ser aquele tipo de pessoa insuportável Intrusiva, que tenta falar, eu também já passei por isso, e parecer que você está querendo chamar atenção para você. Eu tenho muito essa sensação. Então, como manejar? Às vezes é só escutar, né? Nossa. Mas como também mostrar um apoio pra pessoa sem parecer que você quer atenção pra você? Falar, eu te entendo, eu passei por isso, mas não ser aquele tipo de pessoa que... Eu preciso falar, porque eu acho isso muito interessante que a Mari tá falando, porque eu também tenho esse receio. E já aconteceu bastante comigo no sentido, tipo, quando eu chegava em alguém, algum familiar, um amigo, né? Não tantos amigos, é mais familiar mesmo, né? Chega e falava assim, nossa, eu estou passando por uma dificuldade, eu tô um pouco tenso. Eu também tô. E a pessoa, tipo assim, parece que ela tá falando assim, o teu problema não é nada, sabe? Ela eu entendo tá exatamente. todo mundo tá cansado. Nomenclaturando, né? Exato. E realmente, o que a Mari perguntou é uma coisa que eu acho que é bastante interessante, porque é uma dúvida que eu também tenho, eu acho que a maioria das pessoas tem, né? De que você tá querendo ser positivo pra pessoa, só que tá com medo de ser aquele positivo tóxico, sabe? Sim, Nossa, muito boa essa pergunta. É que, na verdade, a gente precisa entender que o menos é mais. Então, a partir do momento que... aonde que a gente... é a nossa dosagem? A partir do momento... O que você gostaria de receber? Por exemplo, nessa situação, como é que você gostaria de ser acolhida? Eu gostaria de, tipo, abraçar e me deixar chorar, entendeu? Então, A pessoa me abraçar e me deixar chorar. Então, é isso que a gente precisa entender. A psicologia fenomenológica, ela fala muito que temos a resposta para tudo dentro de nós. Então, a partir do momento que a gente entra na inteligência intrapessoal, em se conhecer, se reconhecer também, a gente acaba sendo funcional e saudável na vida do outro. Então, por exemplo, se você sabe como você não gostaria de ser tratada, te garanto que é quase a mesma forma como o outro gostaria de ser. Então, é essa linha que não pode ser passada. Então, tipo assim, a pessoa, beleza, tá mal, tá doente, tá ruim. Eu te entendo, mas eu tô aqui, tá? Tem um meme até, mesmo assim, uma figurinha que eu vi na internet que eu achei ela bem interessante. São dois dinossaurinhos, assim, aí tem um que tá meio triste. Aí ele fala assim, eu tô um pouco abatido. Aí o cara fala, o outro chega e fala assim, o que você precisa? Você quer conversar ou quer um suporte? Aí ele fala, um suporte. Aí ele fica deitadinho assim, o dinossaurinho em cima da barriguinha dele, assim, sabe? Eu acho que faz total sentido que tá falando. Total, extremamente inteligente. Porque, assim, nada impede no momento de dor a gente desenvolver um diálogo. Então,
é aquilo até que eu tinha falado. Foi assim, às vezes a gente não sabe respeitar o tempo do outro, mas a gente quer ser respeitado. Sim. Por quê? Porque nós somos imediatistas. Por quê? Porque a gente às vezes não consegue ter esse senso de empatia ao outro. Porque muitas vezes a gente não faz isso com a gente, porque a gente também não se respeita. Em certas coisas, em certas circunstâncias, a gente sempre está também motivado pela crítica. Nós desenvolvemos essa autocrítica também, esse senso de perfeccionismo. E muitas vezes, e olha que o bizarro, que dentro de todo esse contexto, o senso de intolerância, o senso de perfeccionismo, o senso de comparação vem através do medo. E o medo gera ansiedade, porque o medo é o botão de volume da ansiedade. Entendeu? Então a gente tem 5 emoções base. E dentro dessas 5, essas outras emoções sofisticadas são o botão de volume de cada uma. Então, dentro desse contexto todo, justamente, a gente precisa entender que, gente, o menos é mais. Sim. E mais o menos, a gente vai achar que é pouco, mas não, o menos é cirúrgico. O menos é educado, o menos é ponderado, o menos é equilibrado. E a partir disso, automaticamente gera uma grande também consequência, porque você está plantando isso. Então, no momento que também você vai precisar, vai chegar alguém também que vai respeitar você. Sim. Entende? E a gente sempre quando tá falando aí da ansiedade, né, desse medo do futuro, Sim. né, que a ansiedade, eu vejo uma ansiedade muito como isso, você mesmo falou, Sim. né, o excesso do futuro. Medo do futuro e tudo mais, a gente acaba às vezes cometendo a gafe de machucar o próximo por conta disso. Ah, total. Né? Total. E eu já vi bastante pessoas comentando de que, assim, como pode dizer? A pessoa meio que veste uma armadura falando assim, eu te machuquei porque eu estava muito ansioso e não se... Ela não assume a responsabilidade de que ela fez errado com a pessoa. Ela terceiriza, né? E muitas vezes a gente também é machucado por pessoas que estão ansiosas, Sim. né? E às vezes essas dores que chegam assim pra gente, essa coisa que vem externa, é de uma tamanha proporção que aí vem com aquela pergunta que eu falei que eu ia fazer em algum momento que perguntaram, né? A gente acaba não conseguindo liberar um perdão para aquela pessoa. Até em que momento, Pablo, você acha que a ansiedade pode realmente prejudicar a ponto de acabar com relação e tudo mais? Ou às vezes é a pessoa que tá vacilando mesmo, sabe? Entende o que eu quero dizer? Então, Não sei se eu fiz claro. sim, não, entendi perfeitamente. É que, na verdade, a gente precisa entender que tudo existe limites. E, assim, a ansiedade ela não é ativada sempre. Entendeu? Então, assim, eu sou ansioso, beleza. Mas, na verdade, você precisa entender que a ansiedade, ela vem do medo. Então, primeiro raciocine isso aí. Do que você tem medo? A tua ansiedade é derivada do medo. Automaticamente, você tem medo de algo e isso vai te gerando ansiedade. Porque se a gente for levar em consideração, a ansiedade, ela foi desenvolvida para ser precavida. Ela é uma solucionadora de problemas futuros. Só que o problema é que ela quer controlar tudo. E isso prejudica. Beleza. Agora, voltando por essa linha que você trouxe, do conceito de machucar o outro. Sim, não só uma pessoa ansiosa, como uma pessoa doente, uma pessoa machucada, ela tem essa capacidade de machucar o outro. Agora, aí entra na questão do limite. Por que do limite? Porque aí a vida promove e te dá circunstâncias para você aprender a desenvolver amor próprio. Então, beleza, você me machucou, beleza, você tem seus motivos, mas eu não tenho responsabilidade. Fui eu que te causei isso? Então, mas isso não pode entrar ou adentrar um ambiente de desrespeito. Mas esse senso de desrespeito, esse nível de desrespeito e nível de respeito é dado para quem se machucou. Então você tem que entender até onde também. O ideal é nem até onde, é na primeira cortar. Porque isso pode desenvolver, uma coisa que eu li uma vez no livro, é muito mais difícil mantermos um sim do que dizer não. Porque a partir do momento que a gente diz sim, a gente abre aqui uma caixa de Pandora para a vida. Sim. E o não, a gente acaba não dizendo não, porque aí também entra naquelas questões nossas, porque a gente também não quer se sentir sozinho, não quer sentir um monte de coisa. Agora, a linha do perdão, ela é necessária, não é para você, Gustavo. Quando eu te perdoo, é porque eu preciso me libertar. A libertação através do perdão, ela não vem por causa de você, não. Me perdoa, Mari.
Mas não é pra te libertar, é pra se me sentir libertar. melhor. Exato. Porque o perdão, ele não vai fazer você esquecer nada, só que ele vai te abdicar da dor. Você vai lembrar daquilo e você vai ver aquilo como um sinalizador e não propriamente como uma rota ou propriamente uma mochila que você carrega. Sim, sim, sim. Entendeu? Um exemplo muito grande é uma historinha que eu conto que tá o monge e o servo dele estão caminhando. Dentro desse caminho se deparam com um rio. Dentro desse rio, ou melhor, na margem do rio tinha uma senhora. O monge e o servo chegam até esse rio. Aí o monge vira para a senhora e fala: "Você quer ajuda?" Aí ela sinaliza com a cabeça. Ele coloca ela nas costas, atravessa o rio. No momento que eles atravessam o rio, ela desce, não fala nada, não agradece, simplesmente vai embora. A partir daquele momento, o servo vira para o monge e fala: "Nossa, que mulher mal educada, né? Caramba, não falou." E o monge: "Meu filho, vamos seguir nosso caminho, né?" Decorrer do caminho até o templo deles, o servo foi indagando inúmeras vezes. Poxa, ela não falou, ela não agradeceu, ela não falou, ela não agradeceu. E todas as vezes o monge dizendo: "Meu filho, vamos seguir o nosso caminho." Até o momento que eles já estavam na esquina do templo. Aí o que aconteceu? O servo fala: "Chega, pra mim já deu. Esse bagulho de monge aí não é pra mim não. Esse negócio, essa paz interior, esse bagulho aí não é pra mim não." A mulher levanta das tuas costas, sai, não agradece. E detalhe, eu te ajudei. Você não passou ela sozinha. Porque teve uma hora que você quase escorregou. Eu tive que segurar vocês pra atravessar. Ela simplesmente nem xingou a gente. Ela simplesmente desceu das tuas costas e foi embora. Isso pra mim é absurdo. Aí o monge, com muita sabedoria, falou assim: "Meu servo, eu só carreguei ela uma vez na viagem. Você tá carregando ela a viagem inteira." Eita. Detalhe, ela é surda e muda. Olha. Ou melhor, ela era muda. Uhum. Eu conhecia ela. Caramba. Então, o perdão é justamente isso. É a gente carregar essa circunstância a vida toda. Mas olha que interessante. Precisou um momento de desequilíbrio dele para ele ver esse esclarecimento. Mas olha o tempo que levou. Sim. Olha quantas coisas que talvez ele perdeu. Uma paisagem linda, momentos, circunstâncias. Tão no negócio, Total. né? E é o que a gente faz hoje. Exato. Esse senso de remorso, esse senso de perfeccionismo, esse senso de intolerância ao outro, Exato. as limitações do outro, porque a gente enfatiza que temos que ser totalmente. Se eu plantei banana, eu vou colher banana. Show! Mas presta atenção. Cada horta tem um tempo. Existem tipos de banana. Sim. Cada uma tem o seu tempo de desenvolvimento. Exato, mas é banana. Mas a gente precisa entender esse tipo de coisa. E isso para a vida profissional é de suma importância. Por quê? Entra a linha de responsabilidade emocional. Eu sou responsável do que você vai entender e como você vai reagir a partir do meu comportamento. Exato. Porque o ambiente é geral. Todos nós somos responsáveis por um ambiente saudável pelo outro. Então, se eu estou deixando o ambiente complicado, vocês têm direito. E aí? Dá pra parar? Pô, você não é o único aqui não. Todo mundo. Aí entra, todo mundo tem problema. Mas, poxa, vamos. O que a gente pode fazer para se ajudar, então? Sim. É bem interessante, né? Então, ó, pra gente dar aquela recapitulada, a gente falou um pouco sobre a inteligência emocional, passamos um pouco pela ansiedade, como administrar ela usando a inteligência emocional, né? Falamos sobre o perdão e tudo isso para tentar trazer, galera, para o âmbito profissional também, Sim. né? Porque tem um pessoal, o foco de estudo nesse nosso bate-papo é o negócio profissional mesmo, tá? Focar na parte profissional, mas também levar um pouco pro lado pessoal, tá? E acho que talvez uma das últimas perguntas que eu gostaria de fazer é, com base nisso tudo, né? A ansiedade, o papo de se comparar, o perdão, tudo isso, na hora que a gente vai trabalhar a inteligência emocional, tem algumas pessoas que vai chegando naquele famoso esgotamento, né? Porque ela não tá conseguindo administrar. Sim. Imagina eu, Gustavo, um cara ansioso, tô me comparando com a Mariana, aí eu fui falar com a Mariana me deu um dia uma patada, porque sei lá, ela tava mal com alguma coisa, eu interpretei errado, já fiquei no veneno. Levei ela pra minha vida inteira, peguei um ódio dela. Nisso tudo, eu tô aqui, ó, me alimentando, como você falou, bebendo um veneno. Perfeito. Né? E eu não tô reparando que eu tô tomando veneno. Aí chega aquele famoso. Eu sempre. A pronúncia dele é sempre o burnout. Burnout. Chega esse daí. E às vezes as pessoas chegam e falam que a culpa é 100% do trabalho. Nem sempre é 100% do trabalho o burnout. Ou Pablo? Como que seria isso? Então, na verdade,
é o ambiente O profissional. ambiente profissional, legal. Por quê? Porque a gente precisa entender que hoje, assim, com todo respeito, gente, já digo isso, uma das coisas que promovem o tamanho desse desgaste é o trabalhar com metas. O trabalhar com metas coloca debaixo de um teto. Sim. E a cobrança é o chão. E esse chão vai Aumentando. aumentando e a tua cabeça tá aqui no teto. O que vai acontecer? Você vai ser esmagado. Então, dentro disso, prejudica. Por isso que a forma como é estabelecido as metas, por isso que, por exemplo, hoje em muitos lugares, empresas têm trabalhado o ambiente de desestresse. Então, no momento por exemplo, muitas empresas hoje, por exemplo, a Yara, eles promovem o quê? Ping-pong, sinuca, no ambiente do almoço. Então, para ter uma quebra. Então, tem muitos lugares hoje que dão, assim, isso aqui é de praxe, né? Mas, tipo, uma cafeteira com uma coisa gostosinha, alguma coisa assim, para trazer dentro de todo esse caos, porque o trabalho vem do grego, que é literalmente, não tem nada de bom trabalho, entendeu? Se você for pesquisar no latim o trabalho, que eu esqueci o nome, mas é tipo assim, é fardo, dor, angústia, é um monte de coisa. Tá o nome, então assim, a gente precisa também tirar que trabalho, mesmo que, por exemplo, eu amo o meu trabalho, mas tem dia que eu não tô legal. Sim. Tem dia que eu tô cansado. A nota profissão não quer dizer que você não vai ter que fazer coisas que você odeia. Entendeu? E fazer tão legal. Não, entendeu? Aí, como eu falei, o interessante é você entender o significado. Por exemplo, vocês têm metas, vocês têm sonhos, porque a meta é importante. Sim. Ela não pode ser um estilo de vida. Sim. Porque aí entra aquilo que eu falei, da gente como separar a vida profissional da vida pessoal. É você literalmente estabelecer limites, estabelecer, como eu posso dizer, prioridades. Porque, assim, eu sei que, infelizmente, vai ter vezes que a gente vai ter que levar o trabalho para casa. Mas estabelecer um momento, um período, uma hora, uma circunstância, antes disso, conversa com a sua família, joga um videogame, vai jantar, faz uma academia. Sim. Aí depois você vem com o trabalho. Justamente, e outra, é muito complicado, por exemplo, que é trabalho de home office. Aí o trampo é pior. Eu tenho grandes críticas ao home office. Teve gente que já me xingou, porque uma vez eu virei e falei assim, eu não sou fã do home office. Eu, Gustavo. Por quê? Porque a minha casa é o meu momento de refúgio. Exato. Eu moro sozinho, eu e a minha gata Madalena. Então, assim, eu quero ficar com a Madalena, eu quero jogar meu videogame, eu quero cantar minhas músicas. Eu não quero ter que levar trabalho pra casa. Eu boto esse limite assim. Assim como também quando eu tô aqui no trabalho, esquece a minha casa. Mas isso aí que você tá falando, isso aí é nível de maturidade. Por quê? Aí entra a linha, porque e se a Mari, na cabeça dela, é melhor ela tá trabalhando de casa? Isso tem, nossa, eu tenho muito isso com meu namorado. Pra ele, trabalhar de casa é tipo assim, é perfeito, é a solução do mundo, é o melhor, é trabalhar em casa. Pra mim não, pra mim é escritório. Eu sinto que eu nunca funcionaria no home office. Perfeito, entendeu? eu também não. Eu, por exemplo, eu tenho já tipo um déficit muito grande e uma repulsa em atender online. Eu não gosto, porque pra mim eu preciso disso aqui. Sim, sim. Agora, eu olhar, dá uma sensação que eu me torno até burro, sei lá, não sei o que, enfim, aí a gente entra na linha, aí começa a mexer um monte de coisa, faz. Mas, enfim, então assim, aí entra na linha de você entender, saber até aonde. Por quê? Porque querendo ou não, por exemplo, eu tenho uma grande crítica à faculdade EAD. Também. Porque se você não é rotineiro, não estabelece uma rotina, disciplinado, você se embanana todinho. E aí você se frustra. Porque o burnout tudo é voltado referente realmente ao trabalho. Porém, não é somente a pressão do trabalho. O burnout também ele pode ser exercido a partir da pressão que você se coloca. Por você muitas vezes não conseguir fazer algo. Então você acha que não. Porque, por exemplo, hoje muitas pessoas falam que todo mundo pode ser rico. Gente, não, nem todo mundo pode ser rico. Viraram pra mim falaram sobre sucesso. A gente tava falando sobre sucesso, eu na minha roda de amigos muito próximos. E aí uma amiga minha chegou e falou assim, é curioso, porque o sucesso, a gente tava falando de um grupo específico, né, de pessoas. Aí eu falei assim, ela falou assim, engraçado, o sucesso para aquelas pessoas
sei lá, cara, tu se matar a rodo com 20 anos de idade, pra chegar nos 30 continuar se matando, pra nos 40 se matar mais um pouco, e aos 50 começar a querer gozar da vida, vamos dizer assim. E pra gente, porque sempre falavam que eu e meus amigos somos um grupo de baderneiros, né? O nosso sucesso tá sendo a gente viver a nossa juventude na nossa juventude, pra quando a gente chegar na velhice, é velhice, Exato. né? E o sucesso pra um é você ter a tua casa e o teu gato. O sucesso pra outro vai ser se casar. O sucesso pra outro é ter uma empresa. É você né? se sentir completo, entendeu? Se sentir saudável. Você olhar para aquilo e entender, cara, era pra eu estar aqui. Legal. Entendeu? Poxa, meu sonho, a gente brincou, meu sonho realmente é ir na Disney. Eu tenho muito sonho de ir na Disney. Só que eu preciso entender que agora não tem como. Sim. Mas eu fico muito feliz em ir em Campos do Jordão com a minha esposa e meu filho. Sim, exatamente. Ou, mas mesmo assim, pá, em Peruíbe, Sim. ir na Praia Grande, ir num sábado passear no shopping sem comprar nada. Sim. Eu olhar é o senso daquilo que eu falei, você entender e olhar que dentro do seu dia a dia existe um ponto positivo, existe um ponto de luz ali que, poxa, é isso. Mas tem pessoas, workaholics muitas vezes, o significado do sucesso é eu estar 24, só que tudo tem um preço. É aí que aí entra um outro nível de inteligência emocional, que é a responsabilidade. Uma vez eu cheguei pro meu paciente e falei assim, cara, se eu chegar pra você agora e falar, deixa eu cortar teu cabelo, tu vai deixar? Ele falou assim, não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque tu não sabe cortar. Eu falei, perfeito, mas vou te dar duas opções. Deixa eu cortar seu dedo ou o seu cabelo? O que você prefere? Aí ele falou assim, meu cabelo. Eu falei, por quê? Ele, porque meu cabelo cresce. Eu falei, exato. A partir da escolha, alguma coisa você corta. Só que aí entra a linha de observação. Dependendo do que você cortar, não cresce mais. Legal. E outras vezes, muitas vezes, você cortar o seu cabelo não é nem cortar, é aparar, mudar um penteado, é outro contexto. Então, tudo dentro dessa dinâmica de vida vem uma escolha. E a escolha você tem que se responsabilizar por ela. Legal. E automaticamente ser constante a ela. E automaticamente entender que o outro faz parte também desse trilhar. Você nunca vai trilhar sozinho. Maravilha. Entendeu? Uma dúvida que eu tenho, eu li uma vez em um artigo que quanto mais você ama, quanto mais você gosta da sua profissão ou do que você faz no seu dia a dia, mais próximo você está de um possível burnout, porque você se identifica com aquilo, você acaba virando a sua profissão. Eu queria saber se isso é um fato, se isso é relativo, ou se na verdade não, se a pessoa não gosta, aí é que ela está mais próxima do burnout. Então, isso, na verdade é ambíguo isso aí, tá? Faz sentido e também não faz sentido. Porque, como eu falei, é o excesso do trabalho, né? Só que a diferença é que esse conceito, você pode chegar a um esgotamento. Muitas vezes, só um esgotamento não é propriamente um burnout. Tem vários fatores do burnout, né? Mas, realmente, nesse contexto, é mais difícil da gente se identificar. Porque faz sentido pra gente. Então, a gente gosta do que tá fazendo. Por exemplo, eu entrei numa linha que eu parei e falei, opa, por quê? Eu morava na Praia Grande. Por eu morar na Praia Grande, eu organizei minha vida para só trabalhar de segunda a sexta. Para ter o sábado e domingo com a Fernanda em casa. Porque eu morava perto da praia, aquela coisa toda. Quando ela engravidou e a minha mãe faleceu, o nosso senso foi, vamos ter que voltar para Cubatão. Por quê? Porque eu ia ter que gerenciar a empresa e a clínica. A gente ia precisar de ajuda por conta da gravidez. O meu pai, como era pastor, eu precisava estar perto dele para estar ajudando também ele. Voltamos para Cubatão. Da minha casa para a clínica, dá 5 minutos. Isso foi a merda. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar dia de sábado, às vezes eu trabalho dia de domingo, rapidinho, vou e volto. Não vou perder o dia. Só que chegou uma hora que eu já tava tão cansado, falei, não. Algo de errado não está certo. Peraí, que não é sobre isso. Então, e isso, querendo ou não, também prejudica o outro, porque a gente faz do outro, que a gente se torna uma muleta pro outro. Então, porque, tá, tudo bem. Tô aqui. Pô. Nossa, Paulo. E aí, o que acontece? Entra no nosso ego. Porque, Paulo, você é incrível. Você ajuda tanto, Paulo. Você sempre tá... o ego subindo. Tá. Mas é um subindo e ao mesmo tempo descendo porque estou cansado. Aí chegava em casa, não queria fazer nada. Aí em casa, não sei, vamos ver. Ué, isso aí não tá legal.
Então, quando a gente começa a ir para a linha do automático, a gente precisa realmente tomar cuidado para não desenvolver isso. Maravilha. E aí, pra gente poder encerrar, né, o nosso Hare Hare, você que acompanhou a gente até aqui, cara, acredito que já deu pra aprender muita coisa, né? Mas a principal, né, Pablo, em cima de tudo isso, em cima de todo esse assunto que a gente abordou, né, da inteligência emocional, sentimental também, a gente sempre acha que assistindo um podcast vai ser a solução pra todos os problemas, né? Eu vou assistir esse podcast, então a partir do momento que eu ouvi, anotei as coisas que o Pablo falou, eu vou botar em prática e vou me tornar uma pessoa emocionalmente inteligente. E sabemos que não é só isso, é todo um processo, né? E a gente sempre fala, principalmente aqui na Logistics, a gente sempre foca sobre a importância de cuidar da saúde mental, né? E ir fazer terapia. Tinha uma época que terapia era uma coisa para os loucos que faziam, né? Ainda tem. E hoje em dia tem aquela galera também que faz terapia e se acha o rei da cocada preta porque faz terapia e se acha deuses, né? Tipo, a minha psicóloga falou. Mas no final das contas, a importância de fazer terapia, a importância de, cara, bater um papo às vezes com o psicólogo para poder se conhecer. Fala isso daí para o pessoal, por favor. Então, como você falou de forma bem linda, ainda existe esses preconceitos ainda. Mas esses preconceitos existem para aquelas pessoas que não estão dispostas a se olhar no espelho. Legal. Entendeu? Então, tipo, toda pessoa que é resistente é que ela sabe que ela está errando. E ela não está disposta a aceitar que ela é o erro. Então, por isso, ela ainda continua vivendo uma vida disfuncional, uma vida medíocre. Desculpa até a palavra, mas é a realidade. E, assim, o terapeuta não é Deus. Mas existe um acúmulo de coisas, um acúmulo não, né? Um englobar de coisas que ajudam a lidar com isso. A terapia te ajuda a você se conhecer, a lidar com o outro, a ver coisas que você não tinha nem capacidade de ver. Porque é aquele ditado, quem está de fora sempre vê melhor. E detalhe, você vai ter uma pessoa ímpar que vai simplesmente falar, é isso, 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 que não é birra de mãe, nem birra de pai, nem coisa de marido, nem coisa de... Enfim, então isso te ajuda a potencializar aquilo que você tem de bom e também desmistificar aquilo que você achava que era um problema. Que muitas vezes é uma coisa simples. Às vezes é uma concepção que muitas vezes... Eita, caramba! Era só que a gente chegava... Pra você ter noção, olha que bizarro isso. Eu só atendi uma moça uma vez. E ela... Pablo, eu precisava escutar isso. Ela virou pra mim e começou a falar um monte de coisa, tal. E eu virei pra ela e falei assim, minha querida, posso fazer uma pergunta? Você tem problema com o seu pai ou você tem problema com o marido que é casado com a sua mãe? Aí ela parou. Como assim? Eu falei, porque assim, você falou seu pai é excelente, agora a tua birra é com o cara que é casado com a tua mãe. Porque o problema é o seguinte, só pra gente entender, dentro dessas relações, às vezes a nossa mãe fala, não seja como teu pai. Ué, mas meu pai é mó legal comigo. Sim. Mas o problema era ele... Sim, para com ela. E tem um senso incrível que é essa relação materna. A gente sempre vai puxar pra mãe. Sim. Então o pai se torna um rival. Quando eu falei isso pra ela falei disso, olha só que... Caraca, não tinha... Então, às vezes, a gente tá vivendo problemas que não são nossos. Nossa, meu psicólogo uma vez falou isso pra mim. Ele falou assim, porque eu sempre ficava, né? Ele falava assim, Gustavo, vou explicar um negócio. A partir do momento que você entender que existe o teu problema e o problema do Pablo, e é uma situação que o Pablo tem que resolver e não você, a vida pra tu vai ficar mais tranquilo. Aí, dali em diante, eu meio que virou um mantra. Acontece alguma coisa, eu falo assim... Tá, vamos lá. O problema é de quem? É meu, da Mariana ou do Luiz? Ah, é do Luiz. Então, Mariana, a gente fica off nessa situação. Exato. Agora, como amigos, caso o Luiz precise, mas com limites. Exato. Até onde não prejudique a nossa saúde mental, nosso financeiro, aquela coisa toda. Aquele esquema, eu vou te ajudar no teu problema, mas eu não vou fazer a tua parte. Exato. Desde que o seu problema não vire um problema. Exato. Então, às vezes, a gente só precisa de uma vírgula. Legal. De uma pontuação, de um... E dessa forma? Ver opções. E muitas vezes a gente só precisa, às vezes, se sentir acolhido. Legal. Muito entendeu? bacana. Então, tipo assim, dentro disso, existem várias outras coisas, como se exercitar, buscar espiritualidade. Hoje, tem teses que
o ser humano, para gerenciar o ápice dele, precisa estar forte essa linha da espiritualidade. O ser humano precisa hoje, literalmente, buscar alguma coisa, buscar alguém acima dele, para ter o senso de fé, de proteção, de devoção. Sim, sim. Entendeu? Então é sempre essa questão. Maravilha. Pablo, muito obrigado aí agradeço. pela Obrigada, presença, por participar, topar essa ideia maluca que a gente teve, né? De um podcast, uma palestra e tudo mais. Mari, obrigado pela parceria Obrigada, no dia de hoje, gente. tá bom? Gente, encerramos nosso Hare Hare por aqui, tá bom? Fica acompanhando a gente. Pra quem começou a seguir a NLG, curte, comenta, ativa o sininho, tá bom? E aí, gente, muito obrigado aí pela manhã de hoje, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.